Pessoal, como vocês podem ver, estamos aqui para mais um episódio da série O Padre Nosso de Cada Dia, que leva vocês que nos acompanham um pouquinho sobre o chamado que cada padre e frei aqui da nossa arquidiocese de Aparecida teve de Deus. Então, hoje, aqui comigo, eu tenho a presença ilustre do arcebispo da arquidiocese de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que vai estar falando um pouquinho para vocês como foi o seu chamado para estar aí nessa caminhada de evangelização junto a Cristo. Então, agradeço a oportunidade, de dar esse testemunho sobre a minha vocação. Em primeiro lugar, meus pais eram muito de igreja e muito amigos lá em casa. No dia que eu nasci, a primeira pessoa que visitou minha mãe foi o padre. Ele me pegou no colo e disse: "Esse vai ser padre". Por outro lado, meu irmão mais velho também foi estudar no seminário, mas fugiu, não era a vocação dele, fugiu do seminário. E quando minha mãe estava preparando o enxoval para ele, ela estava grávida de mim. Então ela rezava assim: este vai ser padre, sobrou para mim porque o outro fugiu, não é? Então é uma vocação que vem do útero materno. Depois, eu também gostava muito do coral das igrejas, de ouvir, de cantar, até hoje eu gosto muito de cantar. E então eu ia à missa por causa do coral. E assim, eu fui também desejar celebrar a Eucaristia, mas vamos dizer assim, encantado pela beleza do coral da igreja. E isso foi muito forte, então, na história da minha vocação. Depois, também influenciou muito a minha vocação o nosso pároco. No ano que eu fui para o seminário, um lugarzinho bem pequenininho lá em Santa Catarina, chamado Urubici, nós somos em 25, num ano só. E ele mandava todos os jovens para o seminário, se não ficassem padre, ao menos tivesse uma boa formação. E claro, eu gostei muito do seminário. Agora, antes de entrar no seminário, eu trabalhei numa fábrica, por isso meu lema de padre, de bispo, somos operários de Deus, pequenino, mas isso me amadureceu muito, e o seminário então me deu uma ótima formação, e eu agradeço então essa história, porque é Deus que age na história de cada um de nós. Com certeza, Dom. Quero estar agradecendo por essa sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. E, Dom, então o chamado do senhor sentiu foi ali desde pequenininho, então? Desde pequenino. Eu entrei no seminário com 12 anos. Mas antes disso, como eu falei, eu fui operário numa fábrica. Sim. E eu também me desloquei de Santa Catarina para o Paraná para trabalhar lá no sítio. Trabalhei no sítio. E lá as pessoas me incentivavam muito, Olha, você vê que você tem jeito de ser padre, você reza bastante. Me encontravam rezando lá sozinho nos campos, E então, o povo também ajuda muito a gente, Aliás, os meus pais eram pobres e não conseguiam pagar o meu seminário, meus gastos, E aí, as irmãs lá de Urubici, religiosas, se encarregaram de, enfim, pagar as minhas despesas no seminário. E elas foram muito fiéis, e faziam de tudo, e o povo também colaborou. Então a gente sente muito na vocação o incentivo do povo. E o povo, quando sabe que você quer ser padre, ao menos no nosso tempo, rezava, incentivava, se alegrava, e até mandava um bolinho aqui e lá, Então esses acontecimentos humanos ajudam muito ao suscitar a vocação e a perseverar na vocação. E, Dom, nessa caminhada do senhor abençoada, o que o senhor sente assim no coração como real missão que Deus lhe deu? Olha, o padre, então, no fundo, é um grande missionário. Por exemplo, quem ajuda a evangelizar as crianças, primeira comunhão, primeira Eucaristia? O padre. Quem congrega a juventude e dá apoio para a pastoral da juventude? O padre.
quem sustenta também a família, ajuda a resolver problemas familiares, de orientação de marido, de mulher, enfim, de problemas matrimoniais, o padre. Depois do sacramento da confissão, para mim, é a maior pastoral, porque ali é que a gente recebe a realidade, o sofrimento do nosso povo. Então, o padre também é um verdadeiro médico, e ele ajuda muito a curar as feridas do povo. E, claro, o padre, quando ele é missionário mesmo, ele incentiva as pastorais, ele está no meio do povo, como diz o Papa, a gente tem que ter o cheiro do povo. Quer dizer, sentir-se um verdadeiro pastor. Porque se a gente não tem essa visão que o sacerdócio é um sacerdócio para o povo, para o lava-pés, a gente corre o risco, então, de uma clericalização, de um afastamento. E são os riscos que nós passamos. Mas aí, para mim, ajuda muito. Eu faço todos os anos 8 dias de retiro espiritual lá em Itaici, São Paulo, né? Que é um retiro em silêncio, e isso ajuda muito, então, eu realimentar a vocação e, vamos dizer assim, as pastorais, tudo isso, né? E é claro também que o padre só é feliz se ele tem 4 proximidades. Proximidade com Deus, proximidade com o bispo, proximidade com os colegas padres, isso é muito importante, e proximidade com o povo. Muito bom, Dom. E nessa trajetória, nessa sua caminhada, Dom, o que o senhor vê assim da igreja que o senhor gostaria de poder estar mandando para melhor? O que o senhor... Tem muitas coisas que podemos melhorar, não é verdade? Exatamente na doutrina social da igreja, nós somos muito omissos, não é? Essa questão do operariado, da justiça social, e, enfim, da dignidade humana, da defesa da vida, tudo isso faz parte da missão do padre, porque faz parte do Evangelho, e a doutrina social da igreja tem mais de um século e meio já, não é? E a gente desconhece, ou muitas pessoas não querem saber, e os nossos leigos também, infelizmente, não são ajudados a valorizar a doutrina social da igreja. Outra coisa importante, que precisa ter muito cuidado, é a seleção das vocações, porque até quero pedir orações para vocês, porque nós estamos precisando de sacerdotes e religiosos no mundo inteiro. Há uma crise muito grande. Então, o que precisa mudar? Os pais terem mais filhos, não é verdade? Como é que os sacerdotes e religiosos, se só um filho, nenhum filho, e aí o filho fica muito dependente do pai e da mãe, e a vocação fica em segundo plano. Por isso, todas essas coisas ajudam muito. Agora, uma coisa que eu penso assim, muito importante é nós padres nos darmos bem. Somos irmãos. A gente chama isso de presbitério. E o Papa agora, a igreja fala tanto de sinodalidade, caminhar juntos. Padre amigo do padre. Padre ajudando o padre. Padre perdoando o padre. Essa fraternidade salva muito da solidão, porque o padre vive de 3 amores. O amor de Deus, o amor do povo e o amor dos colegas, e essa parte mais fraca. Então, para a gente sustentar a vocação de um padre, a felicidade de um padre, essa nossa comunhão, estarmos juntos, sermos uma família, isso nós precisamos mudar bastante, e é um desejo que eu tenho também. Mas tem mais um. Eu sempre gosto muito dos grupos bíblicos de reflexão. Lá em Londrina, tivemos 5.000 grupos. Eu já ouvi de 10.000 grupos bíblicos de reflexão. Aqui estamos começando, está um pouco mais difícil, mas já temos mais de 100 grupos. Isso é um grande desejo. Por quê? O povo aí senta junto, o povo fala. A gente vai na igreja, o povo fica de bico calado. Não, o povo tem que sentar-se e falar as suas dificuldades, partilhar a palavra de Deus. Então, um grupo bíblico de reflexão se torna uma catequese de adultos, é fonte de vocações e prepara lideranças para a igreja. E claro, nós temos que cuidar muito aqui, nesse nosso tempo,
uma determinada religiosidade, às vezes um pouco exagerada aqui e ali, a gente seguir então as orientações da igreja e não daquele bispo, daquele padre que tem facilidade com os meios de comunicação. A nossa orientação é o Evangelho, a nossa orientação é a comunhão com o Papa e a nossa também obediência ao nosso apostólico e a nossa CNBB. Isso nos ajuda muito. Esse é o meu desejo, que essa comunhão cresça cada vez mais. Aí, para vocês que estão nos acompanhando, esse é o papo aqui com o arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, Dom Orlando Brandes, que está nos dando a honra desse bate-papo, que é o nosso último episódio da série O Padre Nosso de Cada Dia. E aqui, para estar finalizando com ele, eu vou pedir para que ele deixe uma mensagem para vocês que nos acompanham. Dom, deixe uma mensagem para esse público que está aí nos acompanhando. Querido irmão, querida irmã, primeiro, vamos rezar pelas vocações, mas não somente rezar, vamos também incentivar as vocações. Dizer para um jovem, para uma menina, você não quer ser sacerdote? Recebe uma resposta negativa, você não desanima. Vamos todos nós sermos animadores de vocação. Depois, também a gente entender nossos padres, perdoar nossos padres, rezar pelos padres e principalmente colaborar com os sacerdotes nas nossas paróquias, nas nossas pastorais. E também gostaria de dizer para vocês, ajude-nos a ser padres mais santos, porque é Padre Santo que permanece no coração do povo. E quero agradecer muito, queridos irmãos e irmãs, todo o apoio, toda a compreensão, todo o perdão, toda a misericórdia, toda a bondade de vocês para com nossos padres, e isso me traz grande alegria, o povo ajudar, o povo corrigir e o povo elogiar o seu padre. É isso aí, gente. Esse foi aqui o bate-papo com Dom Orlando Brandes. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Dom, muito obrigado. Sua bênção. Muito obrigado.